Shinji Ikari não luta contra anjos. Ele luta contra a experiência de existir diante dos outros. Criado por Hideaki Anno, Evangelion se constrói a partir de uma pergunta desconfortável. O que acontece quando o indivíduo é forçado a ocupar um lugar no mundo antes de desenvolver estrutura emocional para sustentá-lo? Os anjos, os Evas e o Apocalipse não são o centro da obra. Eles funcionam como dispositivos de pressão. O verdadeiro conflito acontece dentro da mente de um adolescente que aprendeu muito cedo que presença não garante pertencimento. Shinji não reage ao mundo com heroísmo. Ele reage com retração, silêncio e culpa. Não porque lhe falte coragem, mas porque sua organização psíquica associa existir ao risco constante de rejeição. Desde o primeiro contato com a Nerve, a mensagem que o atravessa é clara. Agir é a condição mínima para não ser abandonado. Pilotar o Eva não surge como escolha moral, surge como um contrato implícito de aceitação. O tema central de Shinji não é medo da morte, é medo do vínculo. E Evangelion não pergunta se ele vai salvar o mundo. Pergunta se ele consegue suportar o peso psicológico de continuar existindo em relação aos outros. A estrutura emocional de Shinji se forma em torno de uma ausência que nunca foi elaborada. Seu pai não ocupa o lugar de referência simbólica. Ele existe como figura distante, inacessível e emocionalmente opaca. Na psicanálise, a função parental não se resume ao cuidado físico. Ela organiza o valor do sujeito. Quando esse vínculo é marcado por indiferença, a criança não aprende que é aceita, aprende que precisa se adaptar. Shinji cresce sem desenvolver uma identidade afirmativa. Ele não aprende a desejar, aprende a evitar. Evitar rejeição, evitar conflito, evitar incomodar. Sua existência passa a ser reativa, moldada pelo olhar do outro. Quando Gendo o convoca para pilotar o Eva, essa ferida primária é reativada de forma brutal. Ele não é chamado como filho, é convocado como recurso. A mensagem psíquica é inequívoca. Seu valor depende da sua utilidade. A aceitação deixa de ser vínculo, passa a ser desempenho. Isso gera um padrão profundo de culpa antecipatória. Shinji se sente responsável pelo sofrimento alheio antes mesmo de agir. Cada erro é vivido como confirmação de inadequação. Cada hesitação reforça a sensação de que ocupar espaço é um problema. As primeiras batalhas não constroem autoestima, elas reforçam uma associação central. Existir dói, e essa dor é o preço mínimo para não ser descartado novamente. À medida que a narrativa avança, Shinji passa a habitar um conflito psicológico central. O desejo de proximidade coexistindo com o medo absoluto do contato. Na psicologia do trauma relacional, esse paradoxo é recorrente. O sujeito deseja vínculo, mas associa intimidade à dor. Aproximar-se significa correr o risco de invasão emocional, rejeição ou abandono. A solução inconsciente é manter relações incompletas, controladas pela distância. Isso se manifesta de forma clara em seus vínculos. Com Asuka, o contato é tenso e instável. Ela exige resposta, posicionamento e afirmação. Para Shinji, isso é ameaçador. Cada interação o obriga a existir de forma ativa, algo para o qual ele não tem a estrutura psíquica suficiente. O conflito não é com Asuka, mas com a exigência de se sustentar diante do olhar do outro. Com Rei, ocorre o inverso. A relação é silenciosa, vazia, quase anestésica. Rei não exige, não invade, não confronta. Psicologicamente, ela oferece um vínculo sem risco e, exatamente por isso, sem encontro real. A ausência de conflito preserva Shinji, mas também o mantém isolado. Essas relações não são afetivas no sentido tradicional. Elas funcionam como espelhos de sua organização emocional. Nesse processo, o Eva deixa de ser apenas uma arma
e passa a operar como extensão psíquica. O Eva responde às emoções de Shinji porque encarna aquilo que ele não consegue simbolizar conscientemente: raiva, ressentimento, desejo de desaparecer, desejo desesperado de ser visto. Quando o Eva entra em fúria, não há triunfo, há falha de contenção emocional. Aqui emerge o retorno do recalcado. Tudo aquilo que Shinji reprime para continuar sendo aceito retorna de forma violenta, rompendo sua imagem de passividade. A agressividade que ele não pode expressar no vínculo humano encontra vazão no corpo do Eva. Cada consequência dessas explosões reforça sua culpa estrutural. Cada morte, cada perda, cada dano causado aprofunda a sensação de que sua existência gera sofrimento. Shinji não vivencia suas ações como heroísmo, ele as vivencia como prova de que estar presente machuca. Esse é o núcleo de sua angústia. Viver parece sempre ferir alguém. Aos poucos, surge o desejo de ausência. Não a morte explícita, mas o apagamento. O desejo de não precisar escolher, não precisar sentir, não precisar sustentar uma identidade separada. Esse desejo se articula diretamente ao projeto de instrumentalização. Psicologicamente, ele representa a fantasia máxima de quem sofre com o vínculo humano: dissolver o eu para eliminar a dor da relação. Sem fronteiras, não há rejeição. Sem individualidade, não há solidão. Mas também não há encontro, nem sentido. No desfecho, Evangelion não oferece redenção. Oferece uma escolha existencial. Shinji é confrontado com a possibilidade de abandonar o eu, fundir-se a um todo indiferenciado e escapar da dor que define sua experiência de existir. Essa possibilidade não é apresentada como monstruosa. Ela é confortável, promete descanso, silêncio e ausência de conflito. Recusar essa fusão não significa vencer o medo. Significa aceitá-lo como parte da existência. A decisão de Shinji não elimina sua fragilidade, sua culpa ou sua insegurança. Ela apenas afirma algo mais fundamental. Existir implica dor, mas também a possibilidade de construir sentido a partir dela. Do ponto de vista existencialista, essa escolha se aproxima de Sartre. A liberdade não é alívio, é responsabilidade. Continuar existindo significa aceitar a angústia do vínculo, do erro e da rejeição, e ainda assim permanecer. Shinji não se torna forte, ele se torna consciente do preço de existir. Evangelion encerra sua narrativa deixando uma pergunta que não oferece conforto ao espectador. Até que ponto o desejo de desaparecer não é, na verdade, um pedido desesperado por um mundo onde existir não doa tanto? E talvez a pergunta mais difícil seja outra. Quantas pessoas não querem deixar de existir, apenas nunca aprenderam a suportar o peso de serem vistas?